Olá amigos, você está no canal Reflexões da Razão e eu convido você que ainda não é inscrito nem conhece o nosso canal, que entre, fique à vontade, dê uma olhada nos nossos vídeos, veja se o conteúdo interessa a vocês e se interessar, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos e avise a seus amigos, compartilhe se puder nossos vídeos, né? E assim você vai estar ajudando o nosso movimento a ficar cada vez mais forte, né? E a gente tentar pelo menos diminuir um pouco do preconceito que existe entre as pessoas céticas, ateias, agnósticas, né? No nosso país. Queria mandar um forte abraço para todos os inscritos do canal Reflexões da Razão. Agradeço a todos vocês que comentam os vídeos, que estão sempre participando, viu? Vocês são pessoas muito especiais aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês uma cena que vocês nunca viram. É um flagrante de livramento divino como vocês nunca viram. Depois desse flagrante, depois desse vídeo, vocês nunca mais vão dizer que não existe livramento divino, que Deus não está atuando, não está tomando conta de nós. E foi uma cena que eu nunca vi dessa forma. Não tem como você dizer que isso é uma ação do acaso, foi mera pura sorte, né? E não tem, vocês vão ver o que eu estou falando. É melhor do que eu falar e vocês veem a cena propriamente dita. Vocês viram que cena, eu vou repetir, vocês viram que livramento, olha só. Vocês viram que livramento, minha gente. Tem como negar que isso não foi um livramento divino? Eu vou mostrar de novo para vocês. Vejam só, prestem bem atenção, isso não foi obra do acaso. Não foi sorte desse homem, vejam só. Esse homem, uma hora dessa, era para estar a 7 palmos da terra. Não era não? Isso foi, sem dúvida, foi um livramento divino. Vamos ver o que é que diz os nossos amigos cristãos. Oh, glória a Deus! Ainda tem gente que não acredita em Deus. O poder de Deus é forte. Deus é maravilhoso. Deus não te abandona. Tem poder no nome de Jesus. Claro, minha gente. Como é que pode, diante de uma cena dessa, a gente dizer que isso foi obra do acaso, se não obra de Deus? Isso foi um livramento divino. Não tem como negar que isso foi um... Peraí. Essa roupa desse homem está estranha, né? Peraí. Deixa eu passar de novo isso. Olha. Esse homem usa saia. Isso não foi aqui, não. Isso não foi aqui no Brasil, não. Esse homem está vestido de saia, uma roupa tipicamente feminina. Só quem usa saia aqui no nosso país é mulher, não é verdade? Olha só, ele vai caminhando com a sainha dele, um pedaço de pau na mão. De repente o caminhão passa com tudo e ele corre. Deixa eu ver o lugar onde o homem usa saia. Olha só. Olha só o lugar onde o homem usa a saia, minha gente. Olha esse cidadão, esse outro aqui. Na verdade não é bem uma saia, né? É um pano que eles usam em forma como se fosse um vestido, que é bem parecido com um vestido feminino aqui no nosso país. Então, gente, tudo isso é uma brincadeira, né? Esta cena se passa na Índia, esse suposto livramento, né? Só que tem um detalhe. Como se passa na Índia, não foi o Deus cristão que deu esse livramento. Obviamente, não foi o Deus cristão que deu esse livramento a esse homem, né? Na verdade, o Deus que dá livramento aos homens na Índia
Vishnu. Vishnu é quem é o Deus que dá livramento. Dentre as principais qualidades e missão de Vishnu é proteger a humanidade. Vishnu é um dos deuses da trindade hindu, né? E uma das qualidades dela é proteger, é dar livramento às pessoas, né? Eu quis mostrar esse vídeo a vocês e comentar ele porque a gente é muito acostumado a ver esse tipo de vídeo, né, que aparece no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? E logo abaixo a gente vê uma série de comentários de evangélicos, de cristãos, né, maravilhados com a cena, né, e logo atribuindo a uma ação divina, ao tal do livramento divino, que o qual eu já fiz vídeos aqui demonstrando que eu não acredito em livramento divino, né? Não tem condições de ter livramento divino quando a gente vê tanta gente sofrendo nesse mundo, né? Mas os cristãos insistem em dizer que o tal livramento divino é uma realidade, né? Ele acontece. Então, quando eu vi esse vídeo no meu Face faz algumas semanas, né, me veio essa ideia de fazer esse vídeo e mostrar que essas cenas, esses fatos, esses tais livramentos, eles acontecem em todo canto do mundo. Agora, dificilmente a gente vê mais aqui do nosso país, né? E o que é que eu explicaria, o que é que a razão poderia explicar de uma cena dessa? Quando eu vejo uma cena dessa, eu atribuo a sorte. Esse homem, ele teve sorte. Ali ninguém sabe quem é que estava. A gente precisa conhecer direito a história. É isso que o cristão, o religioso, ele não faz. Ele pega pequenos elementos ali, ele pega aquela cena. Você não viu quem era o motorista daquela cena, você não viu o que foi que aconteceu, o que motivou aquele motorista a jogar o carro para o acostamento e salvar a vida daquele cidadão que ia caminhando. Nada disso, nada desses elementos você tem da história. E daí você constrói uma narrativa sobrenatural em cima, você atribui ao sobrenatural, né? Você logo diz que foi ação de um Deus ou de um anjo, dependendo da cultura que você está inserida. Logicamente, esse homem ele deve estar agradecendo até agora a Vishnu, né? Que é o Deus que dá livramento a ele, com certeza. Mas, como eu estava explicando, com certeza, ali dentro daquele caminhão, a gente não sabe, o vídeo não mostra o porquê do caminhão ter perdido o controle, né? Talvez tenha sido por um buraco na rua, uma lombada que o motorista não viu e passou com uma certa velocidade por cima da lombada, daí ele perdeu o controle do carro. E como ele talvez seja um homem muito habilidoso, um motorista habilidoso, já experiente, não seja um principiante, ele prontamente jogou o carro para cima do acostamento para não atingir o pedestre. Essa é uma explicação plausível e racional, que a gente, mesmo não tendo conhecendo os detalhes da história, mas isso é o que pode ter acontecido ali, né? Não uma ação de um suposto ser divino com poderes, né, de dar livramento às pessoas, que possa ter interferido nesta ação. E o que é interessante é o seguinte, é que eu mostrei esse vídeo a uma amiga minha que é evangélica, né, já há muitos anos é evangélica, é uma pessoa de uma certa idade já, tem filhos, tem netos, ela tem uma certa atuação dentro da igreja, ela é orientadora de casais, não é qualquer pessoa não, né? Também é de uma igreja tradicional, não é de uma igreja pentecostal, uma pessoa de um certo equilíbrio, né? E eu mostrei esse vídeo a ela e vejam o que foi que ela comentou sobre este vídeo, né? Mas quanto ao primeiro áudio, eu não acredito em sorte não, né? Assim, a Bíblia fala, não é em sorte, ela fala eles faziam muito o sorteio do Turim, né? Então, mas a Bíblia diz o tempo todo que Deus está no controle de todas as coisas. Mas veja bem, mas que Deus? O Deus da Bíblia é um, o Deus da Índia é outro, ou melhor, são outros, são milhares de deuses. Veja que ela é uma cristã,
E ela está dizendo que Deus age sobre todas as coisas, né? Não está no controle de tudo. A mesma vez eu distorci a voz dela porque eu não pedi autorização dela para participar desse vídeo, né? E aqui está me interessando mais a ideia, né? Não a pessoa. Eu quero vê-la como uma pessoa, como representante da maior religião aqui do nosso país, né? E eu queria ouvir a opinião dela sobre uma ação de intervenção divina, de livramento divino de uma outra religião. E ela está me respondendo dessa forma, né? Se ele está no controle de todas as coisas, aquele não era o dia daquele rapaz morrer. Eu não quero nem comentar sobre o Deus dele, que para mim Deus é zero. Vocês viram que eu agradeço? Eu não quero nem comentar sobre o Deus dele, que deuses é zero. Quer dizer, ela não acredita nos deuses dele. Né? Mas o que é que o Deus dela estava fazendo lá do outro lado? Né? Aquele homem, ele na verdade, ele é um idólatra na visão de cristãos. Ele é um idólatra, ele idolatra deuses, não só um Deus, mas diversos deuses. Então na visão deles, ele é um idólatra, e Deus, na Bíblia, ele abomina a idolatria. Né? Então como é que ele dá livramento a um homem desse, que é um idólatra? Mas vamos continuar ouvindo o áudio dela. Para mim, você sabe que só existe um Deus. Né? Então não foi o Deus dele, com letra minúscula, que livrou ele. Nem muito bem de Satanás, que Satanás só age também com a permissão de Deus. Pronto, eu achei que ela ia dizer, que ela já tinha dito a mim uma vez, num debate, que eu falando sobre esses outros deuses, os deuses da Índia e tudo mais, ela disse que todos esses deuses eram invenção de Satanás para confundir a humanidade. Todos eles eram Satanás, era o diabo. Né? Então eu achei que ela ia me dizer que isso era ação de Satanás. Aí eu logo ia dizer que então Satanás não é tão mal assim, né? Se fosse obra de Satanás, ele não é tão mal assim, porque ele livrou a vida daquele homem. Ele livrou aquele homem da morte, ou de ficar aleijado, se ele sobrevivesse, né? Então Satanás não seria tão mal assim, teria ações bondosas também no coração de Satanás. Mas ela não tentou explicar dessa forma. Mas vamos continuar ouvindo o áudio dela aqui. A história de Jó lá é uma prova. Para mim. A história de Jó é uma prova. Você veja, a história de Jó, só fazendo um comentáriozinho, ninguém sabe nem quem foi que escreveu, ninguém conhece nem o autor dessa história, mas para ela é uma prova. Então, eu acredito que quando Deus está no controle de todas as coisas, Deus o livrou, porque Deus tem um propósito na vida daquele homem. Eu não sei qual. Como é que o Deus cristão tem um propósito na vida de um hindu? Um homem idólatra que idolatra outros deuses, que talvez nem conheça o Deus judaico-cristão. Né? Mas ela poderia dizer assim, ela não disse no áudio, mas ela poderia dizer que hoje em dia existem missionários espalhados por toda a terra, todo mundo já deve ter ouvido falar. Acredito que não, todo mundo não deve ter ouvido falar no nome de Jesus, não. Mas aí eu perguntaria, e as gerações passadas, onde não haviam missionários ainda? Essas pessoas, logicamente, certamente que existiram fatos como esses aí, que eram supostos, que eles atribuíam a livramentos das divindades deles. Essas ações sempre existiram de supostos livramentos. Né? Então, e não existiam ainda as ações de missionários nessas terras, na Índia, na Austrália, né, para os aborígenes australianos, aqui, né, aos índios aqui, antes da chegada dos portugueses, né, da missão jesuíta aqui. Então, essas coisas já aconteciam e eles atribuíam, logicamente, a seus deuses esses supostos livramentos. Então, como é que havia... Como é que ela diz que isso é uma intervenção divina do Deus dela? Aí eu pergunto a ela, como é que o Deus dela dá livramento aos homens e não se apresenta a eles? É meio difícil de entender, né? Ele livra os homens do mal, não se apresenta a eles, por isso eles idolatram outros deuses, né? Eles criam outros deuses para ele e, obviamente, eles serão condenados ao inferno, né? Porque são pessoas idólatras, né? Que estão atrás de outros deuses, estão louvando e obedecendo a outros deuses.
Então ficou meio confusa, né? A ação, o Deus dela interferir, ajudar o homem ali, a ele não morrer, ele sendo um idólatra, né? E a gente, outra coisa que eu poderia dizer, a gente vê tanta coisa acontecendo com crianças. Vamos falar em crianças, né? Que não tem pecados, ou não tem pecados não, que o cristão ele diz que todo mundo tem pecado. Mas assim, você comparar os pecados, os supostos pecados de uma criança, de um adulto, não tem comparação. E a gente vê coisas piores acontecendo com crianças e que Deus não age, Deus não dá livramento às crianças, né? Eu poderia fazer aqui uma relação de coisas, mas vocês já estão cansados de ver, só você assistir nos programas policiais, né? Ou mesmo sem querer assistir, você às vezes liga a televisão num jornal e está lá aquela triste notícia de uma tragédia na vida de uma criança, né? Mas Deus resolveu dar livramento a um idólatra. O Deus judaico-cristão resolveu dar livramento a um idólatra lá do outro lado do mundo, que talvez nunca nem tenha ouvido falar no nome dele. Como Deus tem um propósito na minha vida, na sua esposa, do seu filho, Deus tem um propósito na vida de cada um. Então, se Deus o livrou, é porque Deus tem algo a fazer na vida daquele homem ainda. Embora ele seja, digamos assim, né, que eu não sei se ele é uma pessoa idólatra. Ele pode até acreditar mesmo no Deus dele. Mas Deus também faz isso. Deus livra até aquele idólatra. Porque Deus tem algo na vida daquele homem futuramente e eu não sei qual é. Tá vendo que ela tenta explicar um mistério com outro mistério. Deus tem um propósito na vida daquele homem. Ela não prova que esse propósito, ela não prova que esse Deus dela existe, não prova que ele tem esse propósito e não prova por que propósito é esse. Veja que são 3 afirmações, né, sem nenhum propósito, sem nenhuma explicação. Ela joga tudo para o mistério. É como se o mistério explicasse tudo. Né? Eu acho incrível essas explicações, essas escapatórias dos cristãos. Mas isso aí ela já aprendeu, né? Que ela diz, né, que isso vem da cabeça dela, ela já aprendeu a responder dessa forma. Não sei o propósito, não conheço e nem vou conhecer, né? Porque eu acredito que eu jamais vou ter contato com essa pessoa. Mas sorte não existe não, meu filho. Sorte, se houvesse um tipo de sorte, eu creio que viria assim, uma bênção de Deus. Eu não creio em sorte, é uma bênção de Deus. Então, meus amigos, para concluir o vídeo de hoje, né, era isso que eu queria mostrar a vocês. Dar a impressão para as pessoas cristãs, para os religiosos, os cristãos do nosso país, que essas coisas só acontecem aqui. Esse foi um vídeo que eu peguei por acaso no Facebook, mas como ele, deve existir muitos desses vídeos lá no país deles. Com certeza esses vídeos existem e eles devem rolar nas redes sociais, nas plataformas de lá, né? Porque a gente fica sabendo um ou outro que vaza aqui pra gente e a gente fica vendo. Eu achei muito curioso esse vídeo por causa disso, porque dá uma impressão para o povo daqui de que esse tipo de livramento, né, essas bênçãos, esses milagres só acontecem na religião deles, na religião que você faz parte, né? E que as outras são todas diabólicas, são coisas do demônio e que todo mundo que participa delas só tem azar, nada de bom acontece, tudo que se faz não floresce, não vai para frente, e a gente vê que isso não acontece, né? Um vídeo simples desse aí, que deve haver muitos desses flagrantes por aí afora, demonstram que essa é uma situação que os religiosos daqui chamariam claramente de um livramento divino. E que essa pessoa que eu mostrei, ela também não só atribuiu um livramento, mas atribuiu um livramento do Deus dela, o que foi mais incrível ainda. Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo pequeno, só para a gente fazer uma reflexãozinha, né? Eu queria pedir a vocês que, se gostaram do vídeo, que deixem o seu like. Se não forem inscritos ainda no canal, que se inscrevam, deem uma olhada nos vídeos do canal. Eu vou sugerir alguns outros vídeos aqui no card, né? Mas deem uma olhada, apreciem o conteúdo,
Vejam se vocês gostam do nosso conteúdo. E se gostarem, avisem a seus amigos, compartilhem, deixem seu comentário aí embaixo, viu? E no mais, um abraço a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.